É hora da gente saber o que tem de bom para curtir no cinema em casa com o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema. Eu estou me redimindo essa semana com o Zanin, porque na semana passada só falamos sobre o Agente Secreto. Ficou com tempo reduzidíssimo. Estou me redimindo. Hoje a gente tem tempo de esgotar nossa pauta por aqui, Zanin. Eu espero. Tudo bem com você? Vamos fazer um esforço. Tudo bem, Thalita, tudo tranquilo. Só para complementar um negócio, já que na semana passada nós só falamos do agente secreto e você se referiu agora aí a essa matéria da Hollywood Reporter dizendo das possibilidades do Wagner Moura, né? O agente secreto está fazendo o seu caminho, né? Aqui no Brasil. Ele estreou na semana passada e só no final de semana teve 340 mil espectadores, né, compradores de bilhetes para vê-lo. Eu imagino que a essa altura do campeonato ele já deve ter ultrapassado a projeção que eu estou fazendo aqui, chutômetro mesmo, né? Mas ele já deve ter ultrapassado o 500 mil de espectadores, porque às vezes no fim de semana você tem um afluxo, mas você tem que levar em consideração que no fim de semana os ingressos em geral são mais caros no cinema, eles são mais baratos durante os dias úteis da semana. Então tem uma parte do público que espera para ver esse filme nos dias assim que o ingresso é mais em conta, né? Então, eu imagino que ele esteja já ultrapassando essa barreira do 500 mil aí. A gente vai ter os números mesmo só na próxima segunda-feira, mas eu já estou aqui me adiantando. E só dizendo também que o filme está fazendo uma carreira interessante em termos de repercussão. Claro que todos os críticos de cinema estão escrevendo ou já escreveram sobre o filme ou estão voltando sobre ele, mas também colunistas de jornal que não de outras áreas também estão comentando o filme. Quer dizer, já saiu uma coluna muito boa do Eugênio Butti no Estadão, assim, elogiando super o filme, né? E hoje, na edição de hoje do Globo, o Pablo Hortelado, que também tem uma coluna de política, pelo contrário, ele detona o Eu filme. vi. Eu acho muito legal quando uma obra de arte, no caso aí um filme, ele sai da nossa bolha de críticos de cinema, de cinéfilos e tal, e começa a se tornar alvo de interesse de outros setores, de outros jornalistas, de outras áreas. Isso é um sinal assim muito significativo que o filme está entrando na corrente sanguínea do país e não está restrito a uma bolha. Então é só para dizer isso que o filme está fazendo uma carreira muito boa em termos de público até agora. Vamos ver até onde que ele chega, né? A segunda semana é sempre muito importante para ver se não houve nenhuma queda mais significativa da procura e também dessa repercussão, o que a gente chama da fortuna crítica dele, que vai se diversificando e sendo objeto de cientistas políticos, filósofos, gente de economia. Os filmes do Kleber geralmente atraem essa atenção. Eu me lembro que quando foi lançado o Aquários, um comentarista de economia da Folha também, que é o Samuel Pessoa, também criticou o filme, isso deu uma polêmica, tal. É muito interessante quando isso acontece, eu acho muito legal. Então, só para dar assim Sim. essas informações da carreira do agente secreto. Sabe que eu li essa coluna do Pablo Hortelado, porque me chamou a atenção. Eu Uhum. tinha lido tanta crítica positiva, eu falei assim, como assim? E eu nem assisti o filme ainda, mas eu já tenho um carinho por toda a crítica positiva que eu ouvi e li. Eu falei, como assim alguém criticando esse filme? Daí fui lá, mas eu gostei da sua avaliação, que é isso, foge desse mundo só dos cinéfilos ou de quem curte cinema e vai Isso, para um outro ambiente. Então, muito legal essa análise que você traz. Bom, vamos lá. Tem muita coisa. Eu falo que a gente vai tentar esgotar a pauta do Zanin, porque ela é sempre muito extensa, viu, pessoal? Não pensa que é pouca coisa, não. Vamos começar com as É que, estreias eu- no é que eu fico com cinema. medo, Thalita, as pautas são ambições, que eu fico com medo de ficar sem assunto. Então eu faço as pautas com Nunca, tudo que eu tenho. E aí a gente fala o nunca. que dá. Mas vamos em frente, então. Isso, Vamos em isso frente. nunca aconteceu de ficarmos sem assunto, Não, viu? Você nunca pode ficar aconteceu. tranquilo. Vamos lá, a gente começa com essa estreia de Eddington, que tem um monte de gente famosa. Joaquim Fênix, Emma Stone, Pedro Pascal. É um faroeste, conta pra gente.
Então, esse filme eu vi na mostra também, ele era um dos filmes mais badalados da mostra, agora ele está entrando em cartaz, e é um filme muito bom. Eu gostei muito desse filme, desse Ari Aster, que é um cineasta americano muito provocativo. Ele faz uns filmes criativos, assim, ele não se conforma aquele ramerrão, vamos dizer, hollywoodiano, com finais felizes, com a realidade edulcorada. Não, ele vai na veia mesmo, apesar de serem filmes assim, vamos dizer, de orçamento muito maior do que o cinema brasileiro poderia alcançar, por exemplo, né, com grandes astros, como é o Joaquim Fênix, ele é um diretor assim que ele toca nas feridas da sociedade. E no caso aqui, ele faz um filme extremamente politizado. Ele pega uma cidade pequena, que é essa cidade de Edmonton, nos Estados Unidos, né? E como se fosse um microcosmo do país como um todo. E ele pega alguns personagens que entram em conflito, principalmente por ocasião da pandemia da Covid-19. E o Joaquim Fênix, ele faz o papel de um xerife, que é extremamente conservador, e quando existe a pandemia, ele se rebela, a própria autoridade da cidade, vamos dizer assim, se rebela contra a obrigatoriedade do uso de máscara, porque isso atingiria os direitos individuais dele como xerife das pessoas. Então a cidade se divide, né? E o antagonista dele vem a ser esse Pedro Pascal, né, que vai ser candidato a prefeito dessa cidade. Então é nesse microcosmo que se vê as tensões subindo, motivadas, em primeiro lugar, por essa questão da pandemia, pelo uso assim de práticas higiênicas para impedir o contágio maior das pessoas, mas que gera uma reação muito violenta de quem? Dos negacionistas, que existem aqui e existem lá. Né? E fica bastante claro nesse movimento, nesse conflito, né? As posições políticas que estão por trás de um lado e de outro, né? Com a sociedade dividida e com a sociedade cada vez mais radicalizada. Então, é um filme que trata de uma questão aparentemente local, mas que pode ser usado para entender todo essa polarização, vamos usar esse termo, que está acontecendo em vários países, inclusive no nosso, e em vários outros países do mundo e nos Estados Unidos também. Ele é um filme que é um filme da era Trump, é um filme que faz, no fundo, uma crítica muito forte à maneira como o país está sendo conduzido e a maneira antagônica de antagonizar os outros, ao invés de buscar soluções de consenso, de conversar, de fazer política em geral, que é uma arte de você enfrentar o seu antagonista, mas não querer eliminá-lo, né? E isso é uma coisa, uma característica um pouco do nosso tempo. Tem esses expoentes, né? O Trump, o Orbán, Meloni, né? E todo esse pessoal de extrema direita que conseguiu chegar ao poder e que transformou os antagonismos sociais numa luta de vida ou morte. Esse filme mostra isso de uma forma, vamos dizer, alegórica, imaginando, ele se torna uma distopia que vocês vão ver, mas que está plugada na questão política principal, talvez, do nosso tempo mesmo, né? Que é como você fazer com que as democracias sobrevivam, apesar das diferenças cada vez mais radicais entre grupos de pessoas. Eu acho assim uma análise muito brilhante dessa situação, né? Posta num filme que é muito legal de ver, muito agradável, você fica plugado no filme, né? Ele acontece muita coisa no filme, ele se torna uma aventura, depois se torna uma verdadeira guerra, né? Eu não vou adiantar, mas ele é um filme que tem esse poder de atração de um filme muito bem realizado, com grandes atores, e muitos efeitos, muita grana para poder fazer, para transformá-lo em algo agradável e palatável para o público, mas que tem todo esse conjunto de ideias
que o sustentam e que é muito interessante a gente ver que o cinema está se debruçando de novo, mesmo em Hollywood, sobre esses temas. Eu li, só para terminar aqui o meu comentário sobre esse filme, eu li um artigo muito interessante no jornal Eu País, há umas 2 ou 3 semanas atrás, falando desse filme que já tinha estreado na Europa, e dizendo, o articulista dizia que se tratava de um fenômeno de repolitização de Hollywood. Sim, Hollywood sentindo, vamos dizer assim, a urgência do momento e produzindo filmes críticos como esse, e não filmes água com açúcar para adocicar e para dourar uma realidade que é bastante grave. É muito, muito bom o filme, eu tenho certeza de que quem que for assistir não vai se arrepender. Que legal. Eddington é o lugar, é a cidade em que se passa tudo isso? O nome do filme? Exatamente, é uma É. cidade pequena, se não me engano, no norte dos Estados Unidos, não me lembro exatamente em que estado que está, mas é a cidade. Beleza. Vamos agora para Querido Trópico. É um filme que vem de Panamá, Colômbia. É um drama. Conta pra gente. Eu, quando fui ver esse filme para escrever, né, na estreia, eu já fiquei entusiasmado de cara, quando eu vi o elenco, que traz uma atriz que eu acho maravilhosa, que é a Paulina Garcia, que é uma chilena. Apesar desse filme ser panamenho, ela é uma atriz chilena, que eu já vi em vários outros filmes latino-americanos. E aqui ela faz o papel de uma senhora de idade que já está tendo alguns problemas de Alzheimer. Está com sintomas de Alzheimer, está esquecendo e às vezes está no meio de uma tarefa e não sabe o que está fazendo direito. Então ela precisa de uma cuidadora. E essa cuidadora vai ser contratada, é uma mulher colombiana que está trabalhando no Panamá e vai ser contratada para cuidar dessa idosa. E ela é interpretada por uma atriz bem interessante também. Essa eu não conheci, gostei muito do trabalho dela nesse filme, que se chama Jenny Navarrete. E ela é uma atriz colombiana também. Então, é uma atriz chilena, que é a Paulina Garcia, uma colombiana e fazendo participando do elenco, sendo figuras principais do elenco de um drama que se passa no Panamá. É muito raro que a gente tenha um filme do Panamá e a gente tem que aproveitar. Esse filme é dirigido por Ana Endara, que é uma diretora panamenha exatamente. Esse filme vai ser, Thalito, o seguinte, vai ser o relacionamento entre essa idosa que, além de estar com esses problemas, ela também tem um temperamento difícil, uma mulher muito rica, é dona de uma empresa, né? E essa cuidadora que precisa fazer aquilo para sobreviver e que, além de tudo, está grávida, está no meio da gravidez dela e se apresenta lá e acaba desenvolvendo um relacionamento dos mais interessantes com essa idosa. É um filme, eu achei assim, que eu ia ver um filme meio piegas, assim, sabe, meio edificante e tal. E não é nada disso. É um filme que te surpreende a cada instante. Óbvio que eu não vou revelar nada, mas essa relação entre a cuidadora e a idosa vai tomando um caminho que você absolutamente não pode adivinhar no começo do filme. Vai tendo várias surpresas e vai sendo muito legal esse tipo de revelação que o filme vai te trazendo numa filmagem bastante simples, quase toda em interiores, na casa dessa senhora que está sendo cuidada, né? E que apresenta como principal característica um grande duelo de interpretações entre essas duas atrizes. Elas são maravilhosas. A Paulina, para mim, não é surpresa, porque é uma das grandes atrizes do nosso continente, né? Todo mundo sabe disso, ela já ganhou vários prêmios, já fez um monte de filmes e tal. Agora, essa outra que contracena com ela, a Jenny Navarrete, eu nunca tinha ouvido falar. E para mim também foi uma grande surpresa a maneira como ela contracena e como vai levar. É um filme muito humano, de uma postura muito humana. eh, não é bobo, não é piegas, não traz soluções fáceis, mas traz uma dose de humanismo
de que nós estamos sempre muito precisados, porque a nossa realidade anda muito dura. Então, se por um lado você tem um filme como Eddington, que é pauleira pura, e esse a gente precisa assistir, vai assistir com prazer, porque ele é muito bem feito, você tem também o contraponto de um filme que não adoça a realidade, mas tem essa pegada humanista que é muito interessante. Eu recomendo muito esse filme aí, principalmente para quem gosta de se atualizar com o cinema latino-americano, que, como vocês sabem, eu sempre repito aqui, tem muita dificuldade para chegar nas nossas telas. Sim. Você falou, né, trouxe um pesado, trouxe um mais leve, mas acho que a gente volta para um pesado agora, né? É, Maldito Modigliani, é o italiano, um documentário pois sobre é. esse que é um artista italiano. Exatamente, é um artista italiano que se radicou na França, né? E teve uma vida muito complicada, muito complicada. Ele morreu jovem, né? Morreu com 35 anos de idade, e é um típico artista da era romântica, vamos dizer assim, né? Porque ele passa um monte de dificuldades, ele tem uma radicalidade, ele inventa, ele cria um estilo muito próprio de representação na pintura dele, né, que no início não é aceita, então ele consegue vender muito poucos quadros enquanto ele vivia, e por um preço irrisório lá, praticamente trocando quadros assim a troco de uma refeição e qualquer coisa do gênero, e logo depois que ele morre, ele se torna famoso, a pintura dele é reconhecida, e hoje um quadro dele, hoje no nosso presente, um quadro dele foi recentemente leiloado pelo lance de simplesmente 150 milhões de dólares. E esse cara morreu praticamente passando fome. É uma das ironias assim das artes, né? Do cara ser só reconhecido posteriormente, quando ele não pode se aproveitar materialmente daquilo que ele produz. Não é uma cinebiografia tradicional, também gostei muito do filme, porque ele é narrado não do ponto de vista dele, mas quem conta a história é uma jovem companheira, a pintora Jane Ebuterne, que foi a última companheira dele e também teve uma vida cujo desfecho, eu não vou dizer, mas foi um desfecho também bastante complicado. Ele é um documentário que tem a sua parte de ambientação mais clássica, com depoimento das pessoas que entendem da arte, que acompanharam a trajetória do Modigliani e da sua companheira. É, Entre os depoimentos tem um bastante curioso, viu, Thalita, que distou, porque quem dá o depoimento é um falsário que se especializava em falsificar as obras exatamente do Modigliani. Ele é entrevistado no filme, é muito engraçado isso aí. Mas, de qualquer forma, a história nada tem de engraçada, mas é uma história muito útil para quem deseja, quem gosta de artes plásticas, quem gosta de pintura. Eu sou louco por pintura, por exemplo, né? E ele introduz muito bem a arte do Modigliani. Você vê muita pintura, você vê as propostas estéticas dele e vê essa vida dele, que foi uma vida complicada. É um filme bastante interessante, também dirigido por uma mulher chamada Valéria Parisi. Você vê que as mulheres estão com tudo aqui, né? Que bom, né? Vamos lá. Agora, nossa última estreia, A Quem Eu Pertenço. Que, bom, um filme que vem de vários países, aí uma produção de vários países, mas é um drama. Conta pra gente. É um drama. A produção é de vários países, mas vamos considerar que o filme é tunisiano, porque ele é ambientado eh, na Tunísia, né? E é dirigido também por uma mulher. Veja que coisa, Meriam Joubert, né? Ele é ambientado na Tunísia, ele conta um drama pessoal, né? De uma maneira bastante original e bastante feminina. Eu gosto muito da maneira como o filme é apresentado, embora a maneira como ela narra, às vezes coloca um pouco de dificuldade para você entender o rumo dos personagens, entender quem é quem, né? Mas
é um filme que mostra de uma maneira muito clara e às vezes muito brutal a questão feminina nos países muçulmanos, no caso aqui na Tunísia em especial, né? E é um filme que tem essa pegada libertária, ela é uma diretora que mora no exterior, né? Mas que faz um filme profundamente ligado ao seu país, ligado à condição feminina do seu país, né? E um filme profundamente libertário, com uma linguagem que eu achei bastante interessante também. Um filme a recomendar também nessa prateleira, vamos dizer assim. Filmes de países que raramente conseguem chegar ao circuito comercial. E esse chegou, e é um filme que a gente assiste com prazer e com proveito também. Fechou, fechou então com essa última estreia. Agora a gente vai falar sobre o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que segue até o final agora de novembro, é isso? Esse já está rolando, Thalita. É um Sim. festival que já está na sua 20ª edição, né? Exatamente, 20ª edição. Ele é um festival, portanto, que já tem uma tradição, está há 20 anos aí, e que traz a produção do cinema italiano. Eles fazem o seguinte: eles dividem em duas partes do festival, né? Os festivais de outros países costumam fazer isso aí. É, alguns filmes mais atuais da produção contemporânea, que está sendo lançada agora, e um núcleo histórico bastante grande, né? Que traz, de novo, a possibilidade da gente assistir filmes que se tornaram clássicos, que marcaram a história do cinema. E você sabe que o cinema italiano ele foi durante algum tempo, talvez o melhor cinema do mundo, no final dos anos 60, dos anos 70. Talvez foi assim, em termos de volume, você só tinha gênio trabalhando numa certa época do cinema italiano, né? Roberto Rossellini, Federico Fellini, Luchino Visconti, assim, um monte de gênero, aquelas coisas que acontecem de vez em quando em certas cinematografias que de repente explode e só tem gente boa trabalhando, como aconteceu aqui no Brasil na época do Cinema Novo, por exemplo. Era um melhor que o outro que estava lá e lançando filmes quase que simultaneamente. Então eu destaquei aqui alguns filmes mais do núcleo histórico mesmo, que podem ser revistos nas salas de cinema e no streaming. Então já fica valendo aí, como dica de streaming. Esse é o site do festival, festivalcinemaitaliano.com, festivalcinemaitaliano.com. Lá vocês vão encontrar as dicas dos filmes contemporâneos e dos filmes da parte histórica. E os filmes que estão sendo exibidos nas salas, com os horários e locais, naturalmente, e os filmes que vocês podem ver no streaming, exatamente através do site do festival. É só clicar e ver o filme. E tem cada filmaço assim absolutamente incrível. Por exemplo, uma das obras-primas que estão disponíveis no site do festival é Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, que é considerado um dos grandes filmes da época do neorrealismo italiano. Que está vendo a dupla aí que é pai e filho, né? O Enzo Staiola, que aliás é um garoto aí e que morreu recentemente, faleceu recentemente. E ele é um garoto desses assim que comoveram todo mundo na sua época e comoveram gerações e gerações. Ele acompanha o pai num périplo por Roma pelo seguinte: nós estamos no pós-guerra, a Itália empobrecida, e esse homem ele encontra finalmente um trabalho para subsistir, que é colar cartazes pela cidade. E ele precisa da bicicleta dele. E a bicicleta é roubada. Quer dizer, o instrumento de trabalho dele é roubado, ele não pode mais trabalhar. Então ele sai desesperado pela cidade em companhia do filho para tentar recuperar a bicicleta dele. É uma coisa extraordinária. Quem não viu esse filme
Eu não vou contar mais nada, mas não perca, não perca, não perca. É uma chance, é uma oportunidade muito grande de ver esse filme, seja no cinema, seja no seu, na sua televisão. Acessa no seu computador, joga na tela da televisão, assiste esse filme. Vocês vão ter uma experiência humana assim inesquecível. Eu garanto para vocês. É um dos filmes mais comoventes da história do cinema. Thalita, veja esse filme. Eu vou chorar, Zanin? Eu tenho absoluta certeza. Se você Não, não não chorar, você pode. conta a semana. Não pode. Acaba meu final de semana. Não, porque não é um choro Não, qualquer. mas não, mas não vai te derrubar. Não vai te derrubar. Você vai chorar de Tá bom. emoção, Então tá bom. Então tá não é de bom. tristeza. Veja esse filme. Um outro que eu gostaria de recomendar muito é outro clássico, chama-se Paesà, do Roberto Rossellini. Roberto Rossellini é considerado o pai do neorrealismo italiano. Ele lançou um filme chamado Roma, Cidade Aberta, exatamente em 1945, quando a guerra estava terminando, que foi o marco inicial desse neorrealismo italiano, que é um filme qual é a característica básica do neorrealismo? São filmagens feitas na rua, com alguns atores profissionais, mas muitos atores amadores, né? E ele coloca como protagonista, como no papel principal, quem? Os grandes heróis, as pessoas de poder? Não, ele coloca as pessoas do povo. As pessoas do povo são os heróis do Roberto Rossellini e essa linha mestra dele é seguida pelos outros diretores do neorrealismo. Aqui, esse filme é ambientado durante a Segunda Guerra, já durante a própria realização da guerra, e é um filme feito de episódios, né, que vão mostrar a guerra já se encaminhando para o final, né, mas a maneira como a população reage para sobreviver, que era um país que foi metido numa guerra porque era governada por um fascista, Benito Mussolini, perdeu a guerra, né, foi invadida, né, pelos aliados, né, que venceram. Então você tem todas as dificuldades nesse filme, não apenas materiais, elas aparecem, as dificuldades materiais, mas no convívio da população com as pessoas que entram para libertar, os exércitos que entram para libertar o país do fascismo. A gente tem um dos episódios que é o mais famoso do relacionamento de um garoto com um soldado americano negro, que é um dos episódios mais fascinantes desse filme. Então, esse é outro filme assim para ser visto com muito carinho pelo nosso público, porque ele é muito genial, é muito bonito faz parte também da história do cinema. Como é que nós estamos de tempo? Eu ia te pedir para a gente ficar por aqui com o cinema, o Festival de Cinema Italiano, para você trazer essa dica de streaming que é Tremembé, né? Que está fazendo um baita de um sucesso. Baita de um sucesso, mas deixa eu só, porque a Claro. Laura tinha falado do Curaçao do Potemkin, eu não posso decepcionar, né? Então, vocês têm que recomendar também a programação da 11ª Mostra de Cinema Soviético e Russo, cuja principal atração é justamente o Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, que vai passar na Cinemateca, na tela grande, com cópia restaurada. E esse filme está fazendo 100 anos, hein? Ele é um filme de 1925 e ele fala de uma revolta num navio ocorrida em 1905, né? E que foi um dos deflagradores da Revolução que aconteceria anos depois, em 2017. É um filme clássico total. Durante muito tempo ele foi considerado o filme mais perfeito, o melhor filme do mundo, e para mim ele continua sendo um dos grandes filmes da história da humanidade. Se você me pedir 5 filmes para eu escolher, ele vai estar entre os 5. Não, não sei em que ordem, mas vai estar entre os 5. Então é para não perder. E, finalmente, então, com essa dica desse festival, que é muito legal, também traz filmes contemporâneos e filmes clássicos, como é o caso do Encoraçado Potemkin, a gente vai para o streaming do Tremembé, né, que é uma série em 5 episódios no Prime Video, que também
tá despertando uma polêmica danada, né? Porque traz crimes reais, né? Aconteceu com a Suzane Richthofen, né? Que em cumplicidade com dois rapazes matou, assassinou os pais, né? Você tem casos da Elise Matsunaga, né, que matou o marido, esquartejou e guardou numa mala, né, e crimes desse tipo, assim, quer dizer, são crimes de morte, crimes hediondos, estupro, como daquele médico que estuprava as clientes, é uma coisa assim, e isso é dramatizado no interior desse presídio de Tremembé, onde eles conviviam. Eu achei o filme interessante, embora pouco crítico em relação aos personagens, né? E Sim. esse está sendo exatamente o reparo que está sendo feito por algumas pessoas. Por exemplo, na Folha, o Maurício Stice, meu amigo Maurício Stice, que é um ótimo crítico de televisão, né? Detonou a série exatamente pela pela índole de passar o pano mesmo para esse tipo de pessoas. Por outro lado, eu acho interessante observar essas pessoas que cometeram crimes hediondos por uma pegada assim de não transformá-los em monstros, mas de pessoas que tiveram um desvio lá, um desvio violento que não deve ser amenizado, mas que precisam ser compreendidas. Mas, enfim, a série é polêmica, a série traz a reconstituição dos crimes para lembrar que aquelas pessoas que estão lá se relacionando e tudo mais, elas cometeram aqueles crimes e da maneira às vezes mais atroz possível, né? Mas traz isso de uma forma bastante realista. Eu gostaria mesmo que tivesse uma pegada um pouquinho mais crítica do que tem, mas é uma série que é interessante para quem tiver estômago para ver. Também tem isso, né? Porque é pesado. As Sim, sim. histórias são pesadas. Tá no Amazon Prime, viu? Para quem quiser acompanhar, então, a série. Zanin, é isso. O Zanin, inclusive, não vai estar com a gente na próxima sexta, porque a gente não vai ter jornal na próxima sexta, tá bom? A gente faz jornal na quinta-feira, feriado, e depois na sexta a gente não vai ter jornal ao vivo. E depois o Zanin vai viajar na outra semana. Então ele volta aqui com a gente no dia 5 de dezembro, já no mês final do ano, viu? Então, Zanin, beijo enorme para você. Até dia 5. E é isso. Aproveita esse tempo todo aí, vou ficar com saudades. Vamos ficar com saudades também. Dia 5 eu devo fazer então o programa diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Combinado. Qual é Onde o festival lá mesmo? é o Aruanda. Combinadíssimo, então. Direto de lá. Beijo Tá para bom? você. Bom festival, Nos aliás. vemos. Beijo.